Olá, investidores! Vocês querem aprender ou entender melhor como é que você consegue dar uma olhada mais profunda em um determinado fundo imobiliário? Se faz ou não sentido aproveitar uma oferta de um fundo imobiliário? Bom, hoje a gente vai dar uma olhada de como é que você faz essa análise, mais especificamente olhando para um fundo, o VGIR11. Bom, primeiramente vamos tentar entender o que é esse fundo, né? O que é o VGIR11? Ele é um fundo de crédito imobiliário. O que isso significa? Que ele empresta dinheiro para empresas construírem. Em troca, ele recebe algumas garantias dessas empresas, né? Como imóveis, os terrenos. Atualmente, o VGIR11 ele tem um patrimônio de um pouco mais de R$ 1 bilhão, tá? Tá fazendo uma nova oferta agora, que é de cerca de 400 milhões. Vamos dividir isso aqui em duas partes. Primeiro, eu vou falar um pouco mais sobre a oferta em si, e depois a gente entra mais aprofundado nesse fundo, tá? Então vamos lá. Em relação à oferta, ela vai sair a um preço de R$ 9,85. O que isso quer dizer? Que o fundo vai emitir, ele vai vender cotas nesse preço. Aqui vale ponderar uma coisa. Caso você consiga, por exemplo, comprar uma cota desse fundo a um preço de mercado abaixo desse valor, tá na cara que não faz muito sentido você aproveitar, entrar nessa oferta. Além disso, tem dois motivos que beneficiam quem compra a mercado. Primeiro, quando você entra na oferta, você fica um período sem poder vender esse ativo. Enquanto ele é recibo, ou seja, ele não se transformou ainda no fundo propriamente dito, você não pode vender esse ativo. E se você comprasse a mercado, você não teria esse problema, beleza? Esse períodozinho aí de você ficar travado, né, na possível venda, normalmente ele dura menos de um mês, tá? Mas ele pode chegar a durar até 180 dias. E qual é a segunda questão associada a essa, né? O segundo motivo, quando você está travado, o dele é indexado ao CDI, que costuma ser rendimentos abaixo do valor do fundo em si. Ele só passa a ser o valor de rendimento do fundo, o seu rendimento, acaba batendo na sua conta, do fundo, quando ele se transforma efetivamente no fundo. Deu para entender? Então, tem duas vantagens aí em relação para você comprar essa cota, né, do fundo imobiliário a mercado, ao invés de aproveitar uma nova oferta, certo? Tem que ponderar o que faz sentido. Agora que a gente entendeu essa parte sobre aproveitar ou não a oferta, vamos entender melhor o fundo em si. A gestora está responsável por esse fundo, né? Quem cuida do dinheiro. Nesse caso, a gestora é a Valora. A Valora, ela tem mais de 15 bilhões de reais sob sua gestão. Já tem um histórico sólido na gestão desse produto e de outros produtos, tipos de fundos parecidos, tá? Dá uma olhada nessa tabela sobre os retornos dos fundos imobiliários, né? Os retornos dessa gestora, desde o início, quando, né, a gente olha um período de tempo suficiente, um período de tempo legal, eles em sua maioria têm tido retornos acima do benchmark, acima do CDI. Mas, é claro, vale sempre pensar que retorno passado não significa necessariamente retorno futuro, certo? Não é garantia do que vai acontecer daqui para frente, tá? O tamanho desse fundo, entendendo quem gerencia, vamos entender como é que esse fundo varia, oscila ao longo do tempo. O VGIR11, ele tem uma volatilidade normalmente abaixo do seu benchmark, que dá para ver nesse gráfico aí, tá? Nesse gráfico a gente está representando esse benchmark pelo IFIX. Isso já faz uma diferença em relação ao mercado como um todo, né? Por que isso acontece, essa volatilidade? Porque esse fundo, empréstimo desse fundo, são atrelados ao CDI, ou seja, ele acaba sendo um fundo pós-fixado. Normalmente o mercado costuma ter o seu rendimento mais atrelados à inflação, né? Como por exemplo o IPCA, que é algo mais volátil do que o CDI por definição, beleza? Bom, então agora que a gente entendeu a gestora, o fundo, a sua oscilação, o que esse fundo compra, né? Por que isso é importante para começar, né? É importante a gente entender o que o fundo compra, para a gente entender os riscos que estão, às vezes, escondidos, né, por trás disso, para ver dentro da prática, da estrutura do fundo, como é que isso aí funciona, tá? Vale notar uma coisa importante. Risco é um troço que existe e sempre vai existir em qualquer tipo de investimento, inclusive em fundos imobiliários. A questão, a gente ponderar se vale ou não a pena correr esse risco de acordo com o retorno que a gente vai obter. Certo? Nesse caso específico, quando a gente abre a carteira do fundo, que é normalmente divulgada no próprio site da gestora, né, olhando o fundo lá, o que a gente vê? Né? A gente enxerga um risco mais relevante desse fundo, que é a concentração dos papéis na Hellborn. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso e o que esse risco pode efetivamente significar para você. Para não me alongar muito aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco como é que você dá um olhar mais profundo sobre o investimento em fundo imobiliário, se vale ou não a pena aproveitar uma oferta, enfim. E se você quiser entender cada um desses pontos um pouquinho melhor, de uma forma mais aprofundada sobre esse fundo e outras informações sobre o mercado e como é que você entende isso tudo, esse processo de investimento, fica ligado aqui nos nossos vídeos.
compartilha e até mais.